bem, meus amigos? Mais um programa do Fenacon Talks aqui nessa quarta-feira. É um programa muito especial. Muitos vão gostar bastante. Eu estou aqui ao meu lado, assim, um privilégio enorme de ter uma pessoa que fez o favor de estar aqui conosco, né? Nesse momento que vocês vão curtir bastante, né? Ele possui Master em International Business nos Estados Unidos pela Georgetown University, Corporate Master of Business Administration na Espanha pela ESAD, mestrado executivo em gestão empresarial pela FGV-EBAP, certificações executivas na Harvard e Cambridge, pós-MBA em negociação pela FGV e MBA pela FGV Ohio University. Então, você vê que o currículo dele é pouco, né? Pouca coisa. Eu estou falando do Arthur Igreja, todo mundo conhece, evidentemente. Arthur, obrigado por você estar aqui conosco, dar seu tempo aqui, para nós vai ser muito valoroso você estar conosco nesses momentos aqui, nesse bate-papo aqui de uns 40 minutos, para a gente poder trocar um pouco da sua experiência aqui conosco, né? De inovação, negócios e tendências. Tudo bem, Arthur? Como é que está? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, estar de volta a falar com esse público. Adorei a iniciativa, adorei saber que está tendo uma repercussão, então gerar conteúdo não é nada fácil e ter esse canal aberto aí é uma coisa muito bacana. Então estou ansioso pelas perguntas, pelo nosso papo. Obrigado pelo convite, Sérgio. Imagina, eu que agradeço, eu que sempre escuto suas palestras há um bom tempo. Você esteve conosco na Conescap em 2019, lá então você encantou toda a plateia, foi muito gostoso, porque achei você muito desafiador, algumas temáticas interessantes, né? Você fala muito, quer dizer, que a questão da tecnologia que é um instrumento de inovação, na verdade, né? Mas a inovação está aqui, na nossa cabeça, né? Então tem uma frasezinha aqui, de um prefácio do seu livro, que o Ricardo Amorim fez, diz aqui, inovação é uma competência básica de gestão de qualquer negócio. Então, vamos começar por aí, da questão da inovação, né? De fato, eu creio muito nisso, na inovação, modificar costumes, processos, renovar conceitos, isso é uma coisa realmente que você tem que mexer na cabeça e dar uma trabalhada, né? Usar a cabeça para alguma coisa, para realmente ser inovador, trazer diferenças nos seus negócios. Então, eu queria que você começasse por aí, trazendo um pouco dessas questões todas, envolvimento da tecnologia como parceira da inovação também. Como é que você enxerga isso nesse mundo diferenciado que a gente está hoje, Arthur? Eu acho que é uma bela pergunta para a gente começar o papo, e a tecnologia, primeiro que ela evolui aí numa velocidade muito maior do que a nossa cabeça, né? Então, tem uma frase aí de 48, tem um pensador chamado Osborne, que eu acho que ele enquadrou bem o que a gente viveu aí, especialmente no último ano, né? Ele falou, olha, em algum momento a humanidade vai estar com tecnologia capaz de fazer coisas divinas, a humanidade vai estar continuando a sua batalha para melhorar suas instituições medievais, e o seu cérebro continuará sendo paleolítico, né? Então, acho que o que ficou escancarado na pandemia foi que a tecnologia ela já vinha num ritmo muito acelerado, mas a pandemia conseguiu provar definitivamente que a questão é hábito e cabeça, é conseguir atualizar, sabe? O nosso hardware, apesar de ser o mesmo há milênios, é tentar melhorar um pouquinho o nosso software, o nosso hábito, abrir um pouco a cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque olha o tanto de coisa que a gente fez no último ano e a gente não está usando, leia-se, nenhuma tecnologia que foi criada no último ano. Então, é até um motivo, eu tenho falado isso, a gente deveria até sentir um pouco de vergonha de tudo que a gente fez na pandemia, porque é a prova cabal de que a coisa estava pronta. Então, a pergunta que fica assim, por que a gente já não fazia as coisas desse jeito, sabe? Tem tanta gente que está agora falando, eu estou menos no trânsito, eu estou viajando menos, olha que maravilha esse negócio do Zoom, do negócio do Teams e tudo mais. A pergunta é, isso está pronto há pelo menos 9 anos, o arcabouço tecnológico. Então, o desafio é a cabeça, e o desafio é esse que vai ficar depois da pandemia, porque a pandemia passa e a tendência é que a gente volte a ser preguiçoso como 2019. Então, é uma coisa interessante, assim, ver que a tecnologia ela estava lá na prateleira, ela estava esperando a gente, né? E nós estávamos num ritmo moroso. Então, tecnologia é uma coisa que, ao longo do tempo também, basicamente, o que tinha no passado? No passado, algumas tecnologias estavam disponíveis só para empresas gigantescas. E hoje, como a coisa virou tudo nuvem, assinatura por usuário, é uma questão que você consegue escalar dependendo do tamanho da empresa. Então, via de regra, o mesmo recurso que uma empresa poderosíssima tem é o mesmo recurso que um punhado de garotos aí que se juntam
consegue ter. Então, a tecnologia é absolutamente secundária nessa história. A gente confunde, por vezes, tal coisa aconteceu por causa da tecnologia. Não, foi simplesmente a ferramenta. E interessante notar que isso também não é novo, né? O americano, há quanto tempo que eles falam, né? Que o X da questão não é comprar furadeira, é quadro bonito na parede, né? Então, acho que esse conceito é antigo e vale muito para tudo que a gente está vendo aí de inteligência artificial, de machine learning, big data. Tudo isso daí é secundário. Tudo isso daí o principal desafio é ter cabeça para trabalhar com isso. É inovar, né? Você acha que o ser humano ele é meio acomodado, no geral, né? A gente percebe o seguinte, nessa pandemia, o que aconteceu? Né? O Silvio me fala, nossa, antecipamos aí o que ia acontecer daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? Esse mundo, essa digitalização toda, tá? Essa relação toda, vão ter que se mexer, né? Então, a minha pergunta que eu faço é essa, você acha que a grande maioria da população ela é mais acomodada? O ser humano, por si só, por natureza, é um pouco mais acomodado? Como é que você enxerga isso? Absolutamente. Nós temos que lembrar que a parte do nosso corpo que mais consome calorias é o cérebro. Ao longo do dia é o cérebro. Então, o mecanismo básico de sobrevivência do nosso corpo é para poupar energia. E é essa parte que é incrivelmente difícil de desligar. Ao longo do tempo, a maior batalha que nós tínhamos era para conseguir calorias e para preservá-las. Então, a batalha do ser humano era conseguir... e já tem algum tempo que é muito mais fácil consumir, quer dizer, para uma parte importante da população, que é muito mais fácil consumir calorias do que queimá-las. Então, o difícil é fazer essa transição, o nosso corpo ainda está lá, ele quer poupar. É por isso que, veja, é muito mais fácil correr o dedo, por exemplo, no Instagram e no WhatsApp para formar sua opinião do que ler um livro. O livro ele gasta muito mais energia, ele é muito mais dolorido, ele cansa mais. Então é por isso que fenômenos como todos esses que nós estamos vivendo, inclusive de fake news e tudo mais, é muito reflexo desse baixo gasto energético aí com essas questões. Então, eu tenho certeza que o ser humano é acomodado. E eu não tô apontando o dedo, eu estou falando de mim, eu estou falando de todos Uma nós. constatação, né? Uma constatação biológica, uma questão biológica. Então, o que aconteceu? Toda essa surpresa, o ser humano tem uma outra característica que é o seguinte: a pandemia foi um baita de um chute no traseiro. Então, quando eu falo que nós acordamos para tecnologias que estavam pelo menos há 9 anos prontas, o que aconteceu na pandemia, nós entramos na única coisa que é mais poderosa do que a nossa preguiça, que é o modo sobrevivência extrema. Então, foi assim, o nosso negócio vai desaparecer, a nossa receita vai cair abruptamente, bateu um pânico. E no pânico, o ser humano deixa de lado a preguiça. Então, é uma coisa meio maluca, assim, sabe? Você pode pegar o mais sedentário dos seres humanos. Se ele estiver perto do fogo, da água, tal, ele se torna um atleta. Então, foi isso que aconteceu no ano passado. Nós nos tornamos aí atletas da inovação, mas infelizmente às custas de uma pandemia. Então, é muito isso que aconteceu. Sabe aquele momento que alguns chegam do tipo, o cardiologista fala, amigão, a coisa tá feia. E a pessoa se torna, assim, da noite para o dia um exemplo. Triatleta, né? É um triatleta. Né? Então, 2019 foi essa consulta, e além disso, foi a consultoria mais ampla da história empresarial, porque afinal de contas, se em 2020 nós pudemos ver quais processos pararam, quais canais que nós não tínhamos, o que dava para fazer melhor. Então, sabe, 2020 foi uma consultoria muito ampla, e foi como se todo mundo tivesse recebido um super time de experts aí para ver no que seu negócio podia melhorar. Dentro dessa linha, Arthur, na verdade, a gente sabe, o ser humano ele não gosta de sair da sua zona de conforto, né? Então, ele se sente meio constrangido por ter que entrar no negócio que eu não conheço direito. Então, dentro dessa lógica, você fez um livro agora digital, que está tendo uma repercussão muito importante, e eu queria que você falasse um pouquinho. Você disse que conveniência é o nome do negócio. Então, me explica isso, que vai dentro dessa lógica, né? Vamos tentar fazer um negócio, mas dentro de uma conveniência que eu vai me sentir mais aconchegado, mais confortável. O que é isso? Traz um pouco desse conceito para nós. O conceito, o que acontece? Eu estou há algum tempo tentando entender essa história da inovação, a história da tecnologia e tudo mais. E no começo eu fiquei muito entusiasmado com essas, sabe, quais são as top 10 tecnologias e tudo mais. E aí eu fui descobrir duas coisas que eu estava
preeminentemente errado. A primeira delas é que o ponto de partida é a tecnologia, e não é. A tecnologia é como um cardápio, é como uma coisa que tão logo você descubra o que você quer, fica muito mais fácil pegar uma carta e escolher. Então, o ponto de partida não pode ser por ali. Isso é uma questão que vem depois. Então, primeiro você tem que ter questões bem elaboradas. E, além disso, cada vez mais tendo contato com as empresas no Brasil, então, quer dizer, tropicalizando esses conceitos, você entende que nem toda empresa, primeiro, está no Vale do Silício, nem toda empresa tem capital infinito e tudo mais. Então, aterrissando essas coisas, e outra, olhando as empresas mais bem-sucedidas, no final das contas, não é que elas usam um arsenal de tecnologia mais poderoso. No final das contas, elas encaixam as peças para devolver tempo para os seus consumidores, para devolver eficiência. Então, por que eu chamo de conveniência? Óbvio, não é a conveniência no sentido da trapaça, é a conveniência no sentido de que nós queremos essencialmente poupar energia. Então, uma das coisas que eu falo, que a questão é uma distração a gente olhar, por exemplo, para a Netflix e falar o seguinte, porque é modelo de assinatura, porque é recorrência, porque é nuvem, e tudo isso é distração. O ponto é o seguinte, do momento em que você tinha o desejo de assistir uma série, até você concretizar esse desejo, no modelo anterior você tinha que fazer exatas 11 etapas. Ou seja, você tinha que sair de casa, você tinha que dirigir, você tinha que ir até uma locadora, etc, etc. E hoje é uma coisa estupidamente simples. Então, quer dizer, eu nunca assinei uma plataforma dessas. Eu baixo o aplicativo, eu crio a conta, eu passo o cartão de crédito, eu estou assistindo séries. Eu faço isso em menos de 5 minutos. Então, quem conseguir atingir esse nível de elegância, no final das contas, eu poderia ter traduzido isso como elegância, não como conveniência, mas eu simplesmente usei o termo conveniência para explicitar o fato de que nós estamos tendo que poupar tempo das pessoas. Elas estão super sobrecarregadas, cheias de notificações, preocupações, falta tempo de todo lado. E essas empresas, no final do dia, elas nos devolvem um pedaço do nosso dia. Por isso que nós amamos elas. Então, elas usam o arcabouço tecnológico para fazer o quê? Olhar mercados em que tem uma ineficiência enorme, em que tem determinados players que ganham dinheiro às custas dos seus consumidores. Então, eu cito no livro uma série de exemplos de empresas que colocam o cliente para trabalhar para elas, porque os seus processos são mal resolvidos. Então, é mais ou menos a sensação que a gente tem quando vai ter uma interface, por exemplo, quando você tem que fazer alguma questão de registro, quando você tem que ir incontáveis vezes no cartório. Quer dizer, é um processo assustadoramente mal desenhado que te coloca para trabalhar. Você deveria ser o cliente, o consumidor daquele processo. E, na verdade, você se pega trabalhando. Você vê o quê? Você vê o cartorário lá curtindo a vida e você com documento e de um lado para o outro e tal. Então, quer dizer, você passa a ser um servidor público num momento que o processo é mal desenhado. E tem muita empresa que age exatamente do mesmo jeito. Então, o desafio é simplificar. Você deu um exemplo brilhante. Eu vou dar um eletrônico, inclusive, que acho que é super clássico, né? Porque acho que a palavra aqui, no caso que você usou, conveniência, é conforto. Poder trazer conforto ao consumidor final. Acho que isso é super importante, né? E dentro dessa lógica, você tem algumas situações, por exemplo, telefonia, né? Uma coisa muito clara, né? Você quer reclamar alguma coisa de uma coisa telefônica e tal, ele passa 85 vezes por várias vozes pré-gravadas que você não consegue falar com ninguém. O cara fica maluco, ele fica no mínimo, se for muito rápido, muita sorte, meia hora no telefone tentando falar com alguém, não consegue falar com ninguém. Então, eu acho que é dentro dessa lógica que você está trazendo, as empresas que têm, ou seja, o cuidado de trazer essa conveniência, esse conforto ao usuário do produto que ele está vendendo, de fato ele vai ter uma diferença de mercado para poder ganhar melhor isso, né? Então, dentro dessa lógica, como é que você está enxergando agora, pós-Covid, né? Esse mundo que a gente não sabe se vacina, não vacina, né? Especialmente o Brasil agora está nessa correria maluca, aí a gente não sabe exatamente qual vacina a gente vai tomar, né? Que outro dia eu fui no médico e perguntei, doutor, qual a melhor vacina que você acha que eu devo tomar? Que chegar primeiro, você toma. Essa é que vai valer a pena você tomar. De fato é isso, né? A gente tem que pensar dessa forma, tem que ser prático, né? E tentar resolver de alguma maneira os nossos problemas dessa forma, de forma prática. Então, esse é que o mundo precisa, né? Então, você fez um bom comentário, Arthur, e tem tudo a ver com mindset, né? Mudança um pouco das nossas formas de enxergar as coisas, né? E dentro dessa lógica, como é que você está enxergando isso? Especialmente aqui no Brasil, né? Eu acho que
É um país brasileiro, é muito criativo, tem uma cabeça muito boa, ele se adapta fácil às situações. Como é que você está enxergando essa situação toda pós-Covid? Bom, por hora é uma situação com Covid, né? Então, e assim será por algum tempo, né? Porque no ano passado teve muita. Veja, no ano passado, num primeiro momento, parecia uma coisa que ia durar 15 dias. Eu acho que até, assim, a forma como se desenrolou é incrivelmente trágica, né? Nós tivemos os Estados Unidos aí atingindo a marca de 500 mil de pessoas que perderam a vida. O Brasil está à beira de atingir os 250 mil. Então, quer dizer, são os dois piores exemplos, né, da gestão desse tipo de coisa. Então, onde é que eu quero chegar com isso? No ano passado, teve muita gente que, primeiro, acreditou que era uma coisa de 15 dias e depois muito se falou dessa história de quando será o pós-pandemia. Então, a gente nem imaginaria que estaria aqui às vésperas de março de 2021 e até acho que, por algumas questões psicológicas, até foi bom que foi assim, porque senão nós teríamos ficado absolutamente malucos lá por abril, né? Agora tem muita gente que está numa nova ansiedade do tipo, bom, quando que destravará com a vacina? Já que é grave, não vai passar por si só, quando nós vacinaremos? Bom, a matemática mostra que a coisa não é muito positiva, né? Porque, afinal de contas, nossa população é muito grande, nós estamos extremamente atrasados nos contratos. Então, veja, a Inglaterra está prometendo aí até final do primeiro semestre vacinar a população toda. Israel passou essa semana, está chegando na beira aí da marca dos 50%. Já começou a emitir passaporte imunológico para que as pessoas possam viajar livremente, né? Então, são situações... por que eu estou dando toda essa volta? Porque o Brasil, uma vez mais, vai ter a chance de contemplar em outros países o futuro. Então, eu acho que o que fica de lição prática? Eu não tenho a menor capacidade, poder ou influência para poder intervir na questão da vacinação. Gostaria muito que fosse incrivelmente mais rápido, mas não tenho essa ascendência. Então, dito isso, o que a gente tem que fazer? Entender o cenário e agir conforme ele está posto, né? Então, a vacinação no Brasil vai demorar muito tempo mesmo. A gente deve avançar em 2022, a gente deve ter essas questões de protocolos imunológicos, inclusive para convívio, para uma série de coisas, bem mais no final do ano, se tudo correr bem. Então, a gente, antes de tudo, vai poder contemplar isso, como é que a coisa vai funcionar nos outros países, como é que vai ser a volta do varejo, das empresas. E um fato que eu só queria deixar o comentário aqui, não vai ficar do jeito que está. Então, também, essa outra visão que alguns trouxeram, home office vai ser uma maravilha para sempre. Home office para uma série de coisas é uma porcaria, não funciona bem. Então, funciona para determinadas tarefas e para momentos específicos. Então, me parece que é o seguinte, 2019, se nós imaginássemos aí o movimento de um pêndulo, 2019, olhando em retrospectiva, é um ano muito analógico, muito analógico. 2020 foi um ano excessivamente digital. E aí nós temos que encontrar um equilíbrio nessa história toda, né? Porque, afinal de contas, é muito bacana estar te vendo, te escutando e tendo essa conversa, mas se nós estivéssemos ao vivo, sentados, batendo papo, seria muito mais legal. Então, tem que ir calibrando, sabe? Eu acho que a próxima grande tendência qual é? É a volta do analógico. Pleno? Óbvio que não. Mas nós teremos aí muitos tons de cinza aí no meio dessa história, então é uma volta gradual. Eu acho que o empresário aí, quem está nos ouvindo, tem que estar atento a isso, né? Não pode ficar com essa... O que eu quero dizer, quem em 2020 ficou com a cabeça em 2019, perdeu tempo pra caramba. E quem em 2021 ficar com a cabeça em 2020, também vai perder um monte de oportunidades. Então, é um grande misto dessa história e o desafio vai estar em calibrar o timing, sabe? Não voltar com essas coisas cedo demais, mas também não de forma tardia. Então, é mais um processo de adaptação aí, de evolução dia a dia, semana a semana, conforme a vacinação, os tratamentos, os protocolos forem avançando. Você falou uma coisa importante, né? Que a gente tem que pensar com critério, né? Na verdade, a gente consegue se adaptar. O brasileiro, especialmente, não sei em outros países, mas a gente se adapta muito fácil às coisas que estão acontecendo no momento, né? Então, mas tem situações que a própria tecnologia não consegue nos ajudar, né? Por exemplo, reuniões grandes, né? Que você tem 30, 40 pessoas na reunião, esquece que isso aqui é muito ruim, né? Não dá para um debate adequado, uma discussão prática, não tem condição. Então,
você vai ter que ter reuniões de forma mais presente, não tenha dúvida, né? Então, essa é uma questão. Eu acho também a gente está acostumando a conviver mais com a questão do Covid, tendo mais cuidado. Tem pessoas que, de fato, estão tomando todos os cuidados, porque a gente também percebe isso, né? Quem toma cuidado se preserva de fato, né? Está passando de alguma forma batido na história, né? Então, esse cuidado precisa manter, a gente não pode descuidar, né? Mesmo se vacinando, a gente não pode se descuidar nesse momento, que a gente não sabe como vai ser andar das coisas. Agora, como você enxerga as questões tecnológicas, assim, para, vamos dizer, apoio ferramental do que está vindo por aí, do que já está hoje, nos nossos dias, para ajudar a trazer mais eficiência aos negócios, vamos dizer assim, né? Os negócios, o dia a dia das pessoas também, para que a gente possa também ter mais conforto nessa passada daqui para frente. Como é que você vê isso aí? Tem alguns dados aí muito interessantes. Então, por exemplo, teve um estudo que foi feito pela McKinsey, que estava dados aqui de 2020, tá? Então, final de 2020, Brasil. Então, o que eu estou citando aqui é bastante recente. E me chamou a atenção uma coisa que me parece que é um apontamento de para onde a gente está indo. Eles fizeram um estudo a respeito de utilização de canais e eles separaram basicamente em 3 categorias. Eu gostei muito porque é um estudo que pega um funil de relacionamento entre empresas, né, e canais. Então, eles separaram em 3 canais. O primeiro canal vamos chamar de 100% autoatendimento. Tá? O segundo canal é um canal em que envolve um ser humano, mas através de um canal remoto. Então, o que nós estamos fazendo aqui. E o terceiro são canais absolutamente offline, presenciais. E o que me chamou a atenção foi o seguinte: o começo dos relacionamentos comerciais, e aqui espectro amplo, tá? Estou falando de qualquer tipo de negócio, 77% deles começam ou com uma interação humana remota ou com uma interação humana-humana, ou seja, offline. Então, nós estamos falando o seguinte: as transações comerciais, em 77% das vezes, elas começam envolvendo de forma muito intensa as pessoas. Aí, quando você chega na concretização dos negócios, ou seja, no fechamento de contratos, compras e acordos, 83% são através de autoatendimento ou com o apoio remoto de um ser humano. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que o ser humano ele continua presente de forma muito intensa em mais de 50%. Então, o que eu quero dizer, o grande filão é atendimento com o ser humano de forma remota. Então, aí você vai ter que ter muito apoio tecnológico. E eu não estou falando só da história de fazer a videochamada, porque isso é uma coisa pequena. O que eu estou tentando mostrar aqui é o seguinte: os relacionamentos começam com conversa, com olho no olho, com exposição, com apresentação, e elas vão se digitalizando enquanto elas vão acontecendo, porque afinal de contas a coisa vai ficando mais transacional. Depois que você já estabeleceu um vínculo de confiança, eu já sei qual que é o teu produto, teu serviço, eu gosto de você, eu quero fazer negócio, a partir daí eu não preciso te ver, a gente não precisa fazer chamada toda vez. De repente a gente vai resolvendo pelo WhatsApp, a coisa vai migrando para canais digitais ou até por autoatendimento. Eu não preciso mais falar tanto contigo e eu estou aqui como apoio. Então, olhando todos esses aparatos, não é só a questão da videochamada, porque afinal de contas, esse relacionamento, se ele vai ficando mais distante e mais digital, eu preciso ter todas as outras ferramentas, eu preciso ter ERP, CRM, eu preciso ter todas as outras coisas ao redor para ir guiando essa experiência, para que ela seja satisfatória, para que ela seja valiosa para quem está do outro lado. Então, no final das contas, a gente está caminhando para um mundo incrivelmente híbrido e que não é nem de longe uma discussão do offline e do online. É uma questão de saber usar a ferramenta certa na hora certa e saber jogar os 2 jogos. Então, tem momentos em que a coisa é olho no olho e tem momentos em que eu tenho que estar longe, porque, afinal de contas, não tem um valor humano naquela etapa. É uma etapa transacional. Então, o que eu tenho que ser numa etapa transacional? Eficiente, digital e rápido. Então, é aí que as empresas analógicas travam. É aquela velha história. O que aconteceu no ano passado? O ano passado teve empresa que não conseguiu tirar pedido. Por quê? Porque alguém tinha que assinar. Então, esse é um processo transacional em que o valor do ser humano é nulo, né? Quer dizer, se tem alguém que tem que assinar alguma coisa, ela só é um empecilho, é um atraso, é um processo mal resolvido. Então, o futuro dos negócios me parece que tem muito essa cara, e ele é muito mais... ele é híbrido, começa com muita gente envolvida e tem que ter todo um aparato para criar essa jornada que vai ficando mais eficiente, mais eficiente, mais eficiente e mais digital.
Como é que você enxerga as questões hoje das transações digitais, as informações circulando nessa rede, né? Nessa grande rede mundial? E agora, evidentemente, há um bom tempo, especialmente na Europa, os Estados Unidos nem tanto, mas tem um rigor maior na legislação, e o Brasil entrando também nessa onda da proteção de dados, né, pessoais aí das pessoas. Você acha que isso vai burocratizar, vai emperrar? Você acha que nós, os brasileiros, estamos preparados para isso? Como é que você está enxergando isso? Ainda mais um escândalo que surgiu recentemente, Vários. em cima da pinta, mais um enorme agora, né? Em cima da pinta, não sei quantos milhões, né? Acho que todo brasileiro deve ter uma informação lá, né, com os hackers aí disponível. Né? Então, como é que você enxerga isso? É uma questão crítica e, na verdade, nós tivemos dois, pelo menos teve um com vazamento de 230 milhões de brasileiros. Você deve estar se perguntando, caramba, mas nós não somos 212? Pois é, porque tinha até informação valiosa de pessoas que já se foram. Então, para você ter ideia, do ponto de vista de dados, aí até os túmulos foram violados. E nós tivemos um vazamento mais recente, por volta de 110 milhões de brasileiros, que a coisa é crítica ao ponto de que vazaram dados até do presidente da República para quem ele fazia ligações telefônicas. Então, só para dar... Eu só estou citando essa informação para dar a dimensão da porosidade, da fragilidade, né? Você imagina, se a gente lesse uma nota aí, olha, vazou a conta de telefone do Trump, né? Do Biden, ou seja lá quem for. A gente ia ficar, caramba, que piada é essa? Né? Como assim? Exatamente. E é efetivamente o que aconteceu. Então, veja, por que isso está acontecendo? Porque é muito natural. Se no passado nós falávamos aí de segurança patrimonial, é engraçado que na nossa cabeça é muito natural imaginar, puxa, eu fiz uma empresa, eu tenho que colocar grade, cerca, muro, câmera, vigilante, seja lá o que for. E é curioso que não foi transportado o mesmo rigor para a coisa mais valiosa, que são os dados. Então, quer dizer, há quanto tempo a gente está falando isso? Que os dados são a coisa mais valiosa que uma empresa tem, né? E aí, o que os dados representam? Eles representam, uma outra metáfora que eu gosto, são as escutas que você, de forma autorizada, colocou na casa dos seus consumidores. Então, a partir da hora que você dá um termo de aceite num aplicativo, é o equivalente a vir o instalador do WhatsApp, o instalador do Facebook, fala assim, seu Arthur, você deu o aceite ali, eu só vim instalar aquela câmera lá que o senhor deixou colocar no seu escritório. Não, pois bem, entra, por gentileza. Então, os dados representam isso, a capacidade de entender comportamentos, demandas e antecipar o mercado. E aí, a parte que me chama a atenção é que a maciça maioria das empresas não entendeu o que de fato é proteção de dados, porque parece que é uma coisa, alguns ainda estão achando que isso tem a ver com as empresas que armazenam dados em seus servidores. Então tem gente que está achando assim, não, mas eu uso, peraí, Arthur, eu assino o software da empresa XY e ela armazena os meus dados, então a responsabilidade dela, negativo. E outra coisa, parece que é uma coisa, de empresa de TI, e 2, parece que é de empresa de servidores. Não, armazenamento de dados é o seguinte, eu faço essa brincadeira que tempos atrás eu estava indo jogar tênis, e aí quando eu liguei na academia, pediram, você pode, só para que eu deixe reservada a quadra aqui, você pode me passar o seu nome, seu telefone e horário que você vai jogar? Eu falei, isso é proteção de dados, porque afinal de contas... Eles sabem aonde eu estou, meu nome completo, meu telefone e que no horário X eu estava jogando tênis. Então, essa empresa tinha que estar muito preocupada com segurança de dados. Quer dizer, alguém, se ela pegar esse papelzinho e jogar no lixo, alguém pegar isso e falar, olha só, Arthur Igreja, o telefone é tal, tarará, 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 pronto, foi um vazamento de dados da academia de tênis. Então, essa consciência de que qualquer informação e que tem uma série de premissas que são importantes do tipo, a qualquer momento a pessoa pode pedir esses dados de volta, a qualquer momento ela pode se recusar a preencher um campo, a qualquer momento ela pode pedir para que esses dados sejam apagados terminantemente. Então, quer dizer, eu acho que vai ter um processo. Eu estou vendo com muito bons olhos pelo seguinte, nós só tivemos uma profissionalização das empresas brasileiras não por consciência. Não foi porque o empresário falou, puxa, agora eu preciso de um ERP, eu preciso de um software para gerir os meus negócios e ver indicadores, tá? O boom do software no Brasil, de algum senso de profissionalização, só aconteceu por causa de nota fiscal eletrônica e Receita Federal. Então, é triste, não é o caminho ideal, né?
que essas evoluções aconteçam por multas, leis, legislações, regulações e tudo mais, mas eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que as empresas vão se profissionalizar em termos de segurança, em termos de suporte aí, de tecnologia. A gente se enxerga um pouco, até eu brinco, como protagonista nessa questão de dados empresariais, né? Porque a nossa atividade, ela terceiriza, né, toda a parte documental das empresas brasileiras, as médias e pequenas, né? Então, você tem que ter todo o cuidado na guarda desses documentos de terceiros, né? De empresários, terceiros que estão lá no Sim. seu negócio, e você faz essa guarda já há muito tempo com critério, mas agora com critério muito maior, porque tem uma série de regras que você vai ter que cumprir mediante a legislação que está aí colocada, né? Mas, Arthur, olha, meu amigo, você vê como a coisa é, né? A nossa conversa é tão agradável, tão boa, que eu diria que o tempo já se foi, né? Mas é uma pena, você vê, é gostoso Muito porque rápido. acabou, né? É muito rápido, infelizmente passou, mas fica aí o convite para um outro bate-papo, quando você puder, evidentemente, se a pessoa ocupada, tá? Mas seria maravilhoso você poder estar conosco em outras oportunidades. Eu gostaria que você desse um último fechamento nessa questão especialmente, aí, sempre olhando os negócios e a conveniência, como trabalhar isso para que você possa ter essa percepção do teu usuário, ou seja, do teu cliente lá na ponta que vai estar comprando o seu produto ou o seu serviço. Maravilha, eu queria uma vez mais reiterar o agradecimento aí, eu acho que grandes parcerias são assim, né? A gente vai se encontrando de tempos em tempos aí, então muito feliz de ser lembrado, de estar aqui uma vez mais. Contem comigo aí para espaços futuros. E eu acredito que nós temos que olhar duas coisas, né? A vacinação não está no ritmo que nós gostaríamos, obviamente. De fato, é isso que vai destravar a economia, que vai destravar uma série de coisas. Mas, de outro lado, exatamente nessa época do ano passado, nós estávamos tateando o que seria uma pandemia, né? Então, aqui no Brasil, pelo menos que foi logo depois do Carnaval. Então, 2020 começou com pandemia, 2021 começou com vacina. Então, acho que isso já dá o tom aí do quanto que a gente tem que estar com a cabeça mais otimista, né? Segunda coisa é que se qualquer pessoa falasse lá por maio ou junho que nós estaríamos fazendo negócios, que nós estaríamos fazendo as coisas do jeito que estamos fazendo, seria taxado de maluco, né? Então, a gente aprendeu muito e aí o meu recado que fica é de que a gente não pode baixar a guarda. Como eu falei, foi uma experiência incrivelmente intensa, está sendo ainda nessa história da pandemia, mas é impressionante a adaptabilidade, né? O quanto que a gente aprendeu. Então, a questão vai ser pegar gosto por isso. Teve uma mudança política nas empresas, que me parece muito importante, porque o que acontece? Até o ano passado, os inovadores eram os causadores de problema, era a pessoa que tinha que convencer os outros de que aquilo tinha que ser mudado. E na pandemia, as empresas olharam ao redor e falaram: escuta, cadê aquela pessoa com aquela ideia? Cadê aquele maluco lá que entende de tecnologia, que queria mudar as coisas? Então, mudou, né? A gente começou a premiar mais os mais ousados, aí, os provocadores. Então, que assim seja, que assim continue, né? Então é isso, eu acho que para poder trazer esse conforto, essa conveniência para o consumidor, nós temos que ter a humildade e a coragem de ouvi-lo, né? Porque eu sempre falo, né, que as empresas genuinamente inovadoras, elas mudam o processo que for necessário dentro de casa para que esse processo seja muito conveniente para o seu consumidor. As empresas preguiçosas são aquelas que tentam encaixar os consumidores nos seus processos. Então, são aquelas que falam o seguinte: eu quero fazer tal coisa, então é assim. Ela nem pergunta como é que seria bom para você, como é que funcionaria melhor para o seu lado, sabe? Então, ela é aquela empresa que manda de cara um checklist, ela manda um e-mail falando: você tem que fazer isso, 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 isso. Quem disse que é isso que o cliente quer? Quem disse que é isso que funciona para ele? Quem disse que ele sabe do que está sendo posto ali? Então, acho que tem que ter essa humildade, tem que ter essa coragem de estar muito perto do consumidor. E aí, o recado final é desejar para todo mundo um 2021 incrível aí, que, como eu falo, se a gente passou por 2020, meus amigos, qualquer coisa é um pouco mais fácil daqui para frente. Igreja, adorei a sua fala, você é brilhante, obrigado por você estar aqui conosco. E você falou, fiz um fechamento muito importante, né? O feedback é tudo na vida de qualquer empresa, né? É que é uma coisa, às vezes, desconfortável, porque ele é obrigado a ouvir coisas que talvez ele não queira ouvir, mas é extremamente importante na vida de qualquer empresário. Então, agradeço novamente a sua participação, meus amigos. Infelizmente, acabou o nosso horário, olha só, coisa chata.
Mas quem sabe o Arthur volta aí em uma outra ocasião. Então, um abraço, obrigado por ter ficado conosco até esse momento.